do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário do Santuário Nossa Senhora Aparecida, aqui na Pauliceia, Diocese de Santo André. Hoje nós vamos ter a graça de meditar, no dia 11 de janeiro, o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos do 40 ao 45. Aproximou-se dele um leproso, suplicando-lhe de joelhos: se queres, podes limpar-me. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou-o e lhe disse: eu quero, ser curado. E imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado. Jesus o despediu em seguida, com esta severa admoestação: vê que não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta, pela tua purificação, a oferenda prescrita por Moisés para lhe servir de testemunho. Este homem, porém, logo que se foi, começou a propagar e divulgar o acontecido, de modo que Jesus não podia entrar publicamente em uma cidade. Conservava-se fora, nos lugares despovoados, e de toda parte que vinham ter com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós temos a graça de meditar neste lindo evangelho em que Jesus cura um leproso. Cura o leproso daquela lepra. Só para uma breve catequese, a lepra naquela época ela era tida como uma impureza. Então o leproso era conhecido como aquele que era impuro. Por isso que lá no versículo 42, Jesus chega e diz assim: eu quero ser curado. E ali naquele instante a lepra desapareceu, e em seguida é interessante que no evangelho é dito assim: a lepra desapareceu e ele foi purificado. A impureza que estava ali, que era conhecida naquela época como a lepra, a pessoa ali ficava de certa forma impura, ele era afastado da sociedade, e ali Jesus quer curá-lo fisicamente, assim como ele quer até nos dias de hoje nos curar fisicamente. É interessante que no evangelho ele mostra da seguinte maneira, de que o leproso se aproxima de Jesus e suplica de joelhos, ou seja, implora para Jesus que ele fosse curado. E ele diz: se queres, Senhor, podes me limpar no sentido de me purificar, ou seja, Senhor, pode me curar. E Jesus compadeceu-se dele, ou seja, Jesus teve compaixão, Jesus se colocou no lugar dele, Jesus olhou para ele, viu a sua dor. Jesus não só olhou para o seu rosto, para a sua aparência física, mas Jesus olhou ali no interior. E Jesus percebeu que além de curar ali a sua lepra, aquilo que estava no físico, Jesus quis curar aquilo que estava no interior. Jesus quis olhar para ele, Jesus olhou lá no fundo do coração e viu aquilo que estava dentro do coração, aquela vontade de ser curado, a vontade de ser tocado por Jesus. Jesus compadeceu-se dele e estendeu a mão. O sentido de estender a mão é de se compadecer, de olhar para o irmão, de servir ao outro. O ministério de Jesus, ao longo dos outros evangelhos, em especial de Marcos, sempre vai mostrando Jesus se compadecendo do outro. Jesus veio para curar, para libertar, para salvar. E Jesus não faz isso em prol de si mesmo, mas ele busca fazer isso em prol do outro, para que as outras pessoas conheçam a salvação, conheçam o nome dele e conheçam sobretudo o reino dos céus, que foi para isso que ele veio, para anunciar o reino de Deus. Jesus se compadeceu, estendeu as mãos e sobretudo o tocou. Quando Jesus nos toca, Jesus vem para nos dar a vida, como ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele, ao nos tocar, ele vem para nos mostrar o caminho, ele vem para nos mostrar qual é a verdade e ele vem nos mostrar qual é a vida. Esse tocar de Jesus é um tocar que cura, que liberta, mas sobretudo que salva, que dá a vida. Mais uma vez, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Se ele é a vida, ao nos tocar com aquelas mãos divinas, quando ele nos toca, ele dá ali a sua vida, ele dá a vida para aquele que está precisando. E em seguida,
desapareceu dele a lepra, ou seja, aquele homem estava purificado, aquele homem estava ali tocado com a vida, aquele homem ali, portanto, fica alegre. E em seguida Jesus diz assim: não digas a ninguém, não vá para os outros anunciando, mas mostra-te ao sacerdote e apresenta pela tua purificação a oferenda prescrita por Moisés para lhe servir de testemunho. Ou seja, Jesus está pedindo ali para que ele não saia espalhando para os outros, porque ali Jesus ficaria muito famoso, mas vá ao sacerdote e mostre ali no templo dizendo: Senhor, eu fui curado, e agradeça a Deus. Vá fazer o teu sacrifício. Nos dias de hoje nós podemos dizer que este sacrifício nós podemos ver aqui para a Santa Missa, para agradecer ao Senhor, agradecer por todas as maravilhas que Ele fez, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Porém, em seguida também diz assim que aquele homem, portanto, foi e anunciou para as outras pessoas, e aí Jesus não conseguia mais entrar nos lugares. Veja, o mais importante aqui deste evangelho que nós estamos aqui meditando é da cura desse leproso que tinha uma lepra, que foi curado, purificado, que além da sua cura física, teve aquele encontro com Jesus. Esse é o centro deste evangelho, é o ter aquele encontro com Jesus, mas sobretudo a atitude de Jesus diante daquele leproso. Jesus não olhou com desprezo e quis ignorá-lo, mas Jesus quis olhar para ele, se compadecer, se colocar no lugar do outro e estendeu a mão. Estender a mão é no sentido de se rebaixar, olhar para o outro, que muitas das vezes está destruído, está precisando de uma ajuda. E é claro, Jesus estende a mão, toca nele e diz: eu quero ser curado. Como diz em uma outra passagem em Romanos capítulo 12, versículo 2, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E ali Jesus diz: eu quero, porque era a vontade dele, essa vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável. E aí Jesus olha para ele e diz: ser curado, ou seja, seja purificado, seja curado. Eu estou te dando a alegria, você me conheceu, você conheceu a vida, a verdade e o caminho. E portanto, é isto que o Senhor vem falar para nós hoje, este que é o centro do Evangelho, que Jesus se compadece do outro, assim como Ele se compadece de nós. E é claro, nós devemos tomar Jesus aí como exemplo, se compadecer do outro e levar sempre Jesus para o outro. Que nós possamos meditar mais uma vez, e às vezes ao longo do nosso dia, em algum momento de silêncio, e pensar como nós podemos levar Jesus para o outro, como nós podemos acolher mais. Que a paz de Jesus, que o amor de Maria sempre esteja nos corações de cada um, que nós possamos levar este Evangelho para os outros, que nós possamos anunciar, para que os outros conheçam a Cristo, que nós possamos sempre ter paz no coração e que nós possamos sempre nos compadecer do outro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.